Um pouquinho mais sobre isso, sobre porque eu acho que nós chegamos numa exacerbação dos nossos problemas, né? Você vê, é problema em tudo quanto é área. O cinismo que a violência tomou nos nossos dias, ou por causa de nada que se comete, né? Hoje me ligou uma liderança lá de Venda Nova, a dona Onofra, que é uma grande líder lá da comunidade, teve 2 filhos baleados. Um vai ficar paraplégico e o outro está com a barriga aberta para tentar impedir uma infecção generalizada. Todo dia. Porque uma turma da mesma favela, nem não é favela mais, ali passou a Avenida Vilarinho, né? Mas uma turma da mesma comunidade foi lá, quando os meninos viram, arrancaram o carro, bateram no muro, um deles já estava desmaiado, e os outros meninos da mesma idade chegaram e balearam os 2 que estavam praticamente sem nenhuma condição de reação, né? Então, assim, é tanta coisa que nós estamos vendo aí, tanto exemplo, que eu acho assim, é aquele momento que talvez na história nós tenhamos tantos exemplos de catástrofes, né? Que vem num período que a população não dá conta de enfrentar e de dar resposta aos problemas. Ótimo problema que você coloca, Caiafa. Você me faz lembrar lá na Bíblia do livro do Eclesiastes. Tipo assim, vaidade das vaidades, tudo é vaidades. Depois, o povo que está por trás do Eclesiastes faz a experiência que o povo está trabalhando demais, lutando demais, mas continua sendo sugado, pisado e tudo, né? E onde é que está o sentido da vida? Então, essa crise dramática e profunda que nós vivemos hoje, crise plural, né, econômica, ecológica, etc., crise das instituições, eu acho que agora, na perspectiva que o Leonard Boff vem chamando muita atenção nos últimos anos, não dá mais. E nós, seres humanos, temos que realmente colocar o dedo na consciência e perceber que não dá mais para a gente continuar buscando o sentido da vida nessas estruturas capitalistas, por exemplo, né? O sentido da vida não está em acumular, comprar, ter poder, né? Nós temos que perceber que hoje, por exemplo, não dá mais, que os recursos, os bens naturais são finitos, né? A mãe terra nunca foi tão agredida e contaminada como está sendo atualmente, por exemplo, pela proposta da agricultura na linha do agronegócio, né? A irmã água nunca foi tão crucificada como está sendo agora. E água está sendo tratada como mercadoria. E de fato ela é fonte de vida. Nós somos água que pensa. Somos água que caminhamos, que dialogamos e tudo, né? Sem preservação ambiental, sem a floresta amazônica, sem os 6% de cerrado natural que resta, apenas isso resta, né? Sem a gente baixar o nível de consumismo, né? Está na hora da gente perceber assim, que o que dá mais não é consumir, mas viver de forma mais simples, mais austera e valorizar as coisas da vida. Por exemplo, um dia eu conversei com uma psicóloga cubana que passou 2 meses no Rio de Janeiro. Aí ela observou que toda semana ela era convidada para ir num churrasco. Então, aí um dia ela ouviu falar, vai ter um show de Gilberto Gil, né? E de Toquinho no Canecão. Vamos lá? A amiga dela falou, você está doida, Sá? Para ir no Canecão tem que pagar R$250, 200, sei o quê? Tem dinheiro não. Aí ela que estava pensando se ficava no Brasil ou não, falou, naquela hora eu tomei a decisão, falou, voltarei para Cuba agora. Porque ela chegou à seguinte conclusão, se eu ficar no Brasil, estarei sempre de pança cheia, de barriga cheia, mas de espírito vazio. Falou, aqui em Cuba, em Havana, para nós o sentido da vida está em ser solidário, ser altruísta, participar da rede voluntária, há mais de 60 mil cubanos voluntários pelo mundo afora, né? Está nas artes, na cultura, no trabalho, visitar os amigos. Isso é que traz a alegria da vida, né? Então, acho que diante dessa crise, isso é um dos valores humanos, espirituais, que a gente precisa ir disseminando e reconhecer na sociedade. Frei, eu gostaria de, antes de fazer a pergunta, né, aproveitar aqui que o gancho, o Peninha comentou alguma coisa aí do Fórum Social Mundial, você falou também,
E eu estou tendo esse privilégio, para mim é um privilégio poder estar participando junto com a Dirlene e outros companheiros da organização das caravanas. Já temos aí uns 150 lideranças já inscritas, acredito que vai chegar a 200. Nós vamos ter nesse... De Minas para ir em Belém. Isso. Nós vamos ter... O Fórum Social Mundial. O Fórum Social Mundial. No próximo sábado agora, vamos ter de 9 da manhã às 5 da tarde, no Centro Cultural da UFMG, que fica na Avenida Santos Dumont, número 174, um seminário, onde nesse seminário vamos fazer exatamente o que estamos fazendo aqui agora, uma análise da conjuntura internacional, mundial, e análise da conjuntura também do nosso Brasil e do nosso Estado. E na sequência vamos ter pequenos grupos e depois vamos estar discutindo uma carta de princípios, que vamos levar a nossa contribuição do povo mineiro para essa região da Amazônia. E, Peninha, quando você falava sobre Belém, a gente que está aqui, eu que tive o privilégio de morar lá 7 anos, da parte de Tocantins para cima já é considerada a Amazônia legal. Então Belém hoje é uma das cidades mais populosas que tem na região da Amazônia. Então, para mim, o cartão de visita, de chegada da Amazônia é exatamente a cidade de Belém. Então, acho que o local não tinha como melhor escolher. Bom, então é muito importante que a militância que está nos vendo e ouvindo possa se inscrever e participar desse seminário, porque vai ser a condição sine qua non, a condição sine qua non. Não é possível alguém gozar de qualquer... Para integrar a caravana. Para poder participar da caravana. Tem alguns benefícios, porque as pessoas que são de BH vão pagar, daí da região próxima, que vai pagar apenas R$150 de ida e volta. Quem tem por onde conhecer a Amazônia, né? E a taxa lá de encontro é em torno de R$20, e estamos conseguindo um local, uma escola, onde a gente vai ficar todos os dias pagando apenas uma taxa de R$15. Então, e quem vem do interior, que vai ter despesa nesse seminário, vai pagar apenas R$50. Então, é uma proposta exatamente para facilitar aquelas lideranças do movimento social, que muitas das vezes não são remuneradas, são voluntárias, e que não tem, dependendo de pagar recurso, não vai ter condição de participar. Mas voltando à pergunta que eu quero fazer, voltando aqui à questão aí dessa análise da conjuntura mundial, o que antigamente acontecia um problema no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos, isso é problema de lá, não tem nada a ver com a gente. Mas hoje o povo já acordou, sabe que a economia está globalizada, e a gente sabe que nós somos devedores de alguns países da Europa, principalmente os Estados Unidos, o Fundo Monetário Internacional está aí. A minha preocupação, veja, Wanda, é que se aumentar 0,5% ou 1% do juro da nossa dívida, a minha preocupação é o seguinte, que é exatamente aquelas pessoas que são mais sacrificadas, aí com a estrutura socioeconômica extremamente selvagem e desumana que a gente tem, e a minha preocupação de que vai aumentar o desemprego, vai aumentar a violência, e aumentando o emprego e a violência, nós vamos ter uma convulsão social, nós que somos, você que é padre, eu que sou pastor, lemos o movimento social, a gente vai ter muito mais trabalho, vai ter mais convulsão social, mais fome, mais miséria. Quer dizer, a questão que eu pergunto para vocês é assim, quem é que paga essa conta? Olha, sem luta e organização do povo pobre e dos movimentos populares, provável que quem vai pagar são os mais pobres. A minha esperança é que continuemos a reunir forças, né? Com a MST, com a Comissão Pastoral da Terra, Via Campesina, com escolas, famílias agrícolas, com as pessoas de bem, os cidadãos, as entidades ambientalistas, os professores intelectuais, todos os movimentos negro, indígena, de mulher e tudo, para que os ajustes econômicos sejam feitos, mas a partir do povo. E aí, por exemplo, a gente volte a fazer o que não foi feito e que precisa, reforma agrária, priorizar a agricultura familiar, priorizar investimentos nas áreas sociais e realmente diminuir muito essa fatia de dinheiro público que está sendo repassado para os bolsos dos banqueiros, que é faminto demais, né? Colocar freio na imensa depredação ambiental que está em curso, fazer respeitar as leis, por exemplo, muitas leis no Brasil são boas, as leis ambientais, na área da política, por exemplo, eu fiquei contente esse dia, um prefeito que foi eleito aí, já foi eleito, mas já foi cassado, né, por abuso econômico, né, de Santo Antônio do Amparo, aqui em Minas Gerais. Então, assim, a gente fortalecer os movimentos de fé e política, de ética e tudo, aí nós vamos evitar que quem pague essa conta seja